Graça e paz, igreja, amém? Aleluia! Quantos estão contentes e alegres com Jesus essa noite? Glória a Deus, meu tempo já começou, então bora, né? Eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Essa palavra ela tem falado bastante ao meu coração essa semana e eu queria transmitir ela nessa noite para você. Começa bem assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu o quê? Cheias que foram as vasilhas, disse a teu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Essa palavra ela vai nos contar a história de uma viúva. Ela tinha perdido seu marido e ele, quando morreu, ele deixou uma dívida que era muito grande. E era uma dívida que essa viúva ela não conseguia pagar. Então, na lei daquela época, era permitido com que, se aquela viúva ela não conseguia pagar a dívida, então aqueles credores tinham a liberdade, eles tinham a legalidade dentro da lei de pegar os seus filhos para servirem ele. Os credores, por quê? Porque ela não tinha como pagar a dívida, então os credores podiam pegar o seu filho para quê? Para que a dívida fosse paga. E de repente essa mulher ela encontra o profeta Eliseu, ela chega até ele e fala: ei, profeta, o meu marido era servo do Senhor, ele temia ao Senhor, ele morreu, eu sou uma viúva, ele deixou uma dívida enorme, agora eu tenho que pagar essa dívida e eu não tenho como pagar. E os credores já chegaram até a minha porta e eu não consigo pagar. E ela chega diante dele e ele fala bem assim: ei, mulher, o que hei eu de fazer para você? O que eu posso fazer por você? Só que de repente ele fala: ei, o que você tem em casa? E aí ela fala: eu não tenho nada senão uma pequena botija de azeite. E aí ele fala: pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, fecha a porta da tua casa, entra na sua casa, fecha a porta e começa a despejar então o azeite. E aí ele fala isso para ela e de repente a história que nós vemos é que enquanto ela está derramando o azeite nas vasilhas, o azeite ele começa a se multiplicar. Ele começa a se multiplicar e depois que tudo se multiplicou, ela chega diante do profeta novamente e ela fala: ei, profeta, aconteceu. Na hora que eu estava lá colocando o azeite nas vasilhas, o azeite multiplicou. E aí ele chegou para ela e falou bem assim: ei, vende e vive do resto, você e os seus filhos. Paga a dívida e vive do resto. E aqui eu destaquei alguns pontos importantes para minha pregação, de coisas que nós aprendemos. O título da minha pregação é: o pouco que você tem com Deus já é o começo para um grande milagre. A primeira coisa que eu aprendo é que até quem serve a Deus passa por momentos difíceis, passa por crises. Como eu já disse em algumas pregações, você aceitar a Jesus, você se batizar, você ter uma vida íntegra diante de Deus, obedecer os mandamentos, obedecer os princípios, não é o suficiente para você ter uma vida que não vai ter dificuldades, ou uma vida que não vai ter problemas. Não, a Bíblia não nos garante isso. A mulher, ela diz bem assim para o profeta, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Na verdade, a Bíblia fala, né? Cujo marido era um dos filhos dos profetas. Ou seja, provavelmente aquela família era uma família cristã, era uma família que obedecia os mandamentos, ela obedecia juntamente com os seus filhos, provavelmente. Então não era uma família que era uma família desviada, não. Era uma família que era crente, mas estava passando por algo muito difícil. Uma perda, um luto. Era isso que estava acontecendo e agora uma dívida que provavelmente
na vida daquela mulher levaria os seus filhos. Era algo muito terrível. Essa mulher, ela não era qualquer pessoa. Ela era uma pessoa que servia a Deus. Só que tem algo muito interessante na Bíblia. Em Salmos capítulo 37, versículo 35, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É como se aquela mulher estivesse dizendo: ei, eu estou passando por um momento difícil, mas a tua palavra diz que a descendência não vai mendigar o pão, e eu não posso passar por isso. É como se ela estivesse dizendo isso para ele: ei, o meu marido era teu servo, ele temia ao Senhor, e eu não posso passar por essa situação, eu não posso mendigar o pão. Ela era crente, mas mesmo assim estava passando por um momento difícil. Mesmo ela sendo crente, o marido dela morreu, ela ficou com dívidas e os filhos estavam para serem levados. Isso quebra um pensamento nosso de que, nossa, se eu sirvo a Deus, nada de ruim vai acontecer comigo. Se eu venho para a igreja de 15 em 15 dias, isso já vai ser o bastante para Deus me livrar de algumas coisas. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Servir a Deus não nos isenta de passar por lutas. A fé em Deus, ela não vai te livrar de crises, mas ela te sustenta no meio delas. Você já percebeu aquelas pessoas, até em velório, quando é um velório de uma pessoa crente, a família é crente, tem tristeza? Sim, alguém morreu. Só que quando você vai conversar com a pessoa ao qual o ente querido morreu, ela fala bem assim: eu estou muito triste, mas eu sei que Ele está na glória. Eu estou muito triste, eu sei que é muito ruim perder alguém, mas eu sei que Ele está em um lugar muito melhor. E de repente, quando a gente depara com outros velórios de pessoas não cristãs, qual é o sentido? Porque qual é o sentido da vida para eles? Qual é o sentido da morte para eles? Mas para nós a morte não é algo, não é o fim, não. A morte é apenas o começo para uma eternidade com Cristo. É apenas o começo. Então, por mais que nós passemos lutas, assim como os ímpios passam, a gente não passa igual. A gente passa diferente, sabe por quê? Porque a gente tem Cristo. E se a gente tem Ele, a gente tem tudo. Quando ela diz meu marido, teu servo, ela não está apenas informando quem ele era. Não, ela está apresentando um argumento diante de Deus. Ela está dizendo: ei profeta, o meu marido era servo do Senhor. E esse argumento era poderoso. Esse argumento era poderoso, era como se ela estivesse dizendo: ei, a gente não viveu longe de ti, Senhor. A gente seguia os teus mandamentos, a gente seguia os teus preceitos, os preceitos bíblicos, a gente fazia tudo. A gente era obediente, nós não desprezamos a tua presença. Essa dor que eu estou passando, a morte do meu marido, não é fruto de uma rebeldia, não. Sabe, nós temos que chegar diante de Deus em algumas situações que nós passamos a nossa vida com argumentos, dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não colhi isso, eu não plantei isso para colher isso. Eu não plantei pecado para estar colhendo consequências tão graves, coisas que não foi consequência de pecados. Ela não chega apenas chorando, mas ela chega com uma consciência espiritual. Assim como eu disse, de Salmos: nem a sua descendência mendigar o pão. Ela era descendente dele, ela não podia mendigar o pão. E eu digo que você falar com Deus, dialogar, falar: Senhor, não está tudo bem, Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, não é um pecado. Não é, é relacionamento. Para ter relacionamento nós precisamos do quê? De comunicação. E nós precisamos nos comunicar com Cristo. Ei, Senhor, não está bom. Assim como Jeremias, ele falava: Senhor, não está bom. A cidade foi destruída, olha o caos que está acontecendo. Mas isso não era o pecado, não era apenas ele falando para o Senhor aquilo que estava dentro do coração dele. Não era rebeldia, não é você acusar o Senhor por aquilo que está acontecendo na sua vida, não. É você abrir o seu coração para Deus com verdade, dizendo: Senhor, está acontecendo isso e isso, e eu não estou feliz. Abrir o seu coração com sinceridade. Deus, Ele não se assusta com a nossa dor, se ela for expressa para Ele com verdade. Eu me lembro de Jó, ele falava: Senhor, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. Porque ele era um homem justo, íntegro, reto, se desviava do mal.
O próprio Deus fala isso dele. E de repente algumas coisas acontecem na vida de Jó. E ele fala: Senhor, eu não plantei isso para estar colhendo isso. Ele fala diante do Senhor. E mesmo assim Deus não rejeitou Jó, não. Muito pelo contrário, Deus não destratou ele, não. Porque Deus, ele não procura palavras perfeitas. Ele procura um coração sincero. Se existe aqui um coração sincero, ei, Deus está procurando o seu coração. Ele quer saber do seu coração, daquilo que está dentro de você, não apenas falar palavras vazias e no fundo não sentir. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. Outro ponto importante que eu aprendo é o poder da oração, da súplica. A súplica, ela move o céu. Ainda em Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz bem assim, que ela clamou a Eliseu. Clamar não é o mesmo que falar, não. Clamar não é o mesmo que pedir, assim, ai, Senhor. Não, ela clamou a Eliseu, ela falou: Eliseu, profeta, eu preciso que algo aconteça na minha vida. Eu preciso de um milagre. A minha vida está completamente destruída. Ela clamou, ela não ficou em silêncio, ela não guardou para si. Quantas pessoas guardam as coisas dentro de si até explodir, né? Não consegue falar. E aí por isso às vezes fala tanto sim para as pessoas, coisas que não deveria. Ela começa a se negar para agradar os outros. Começa a falar sim para todo mundo, mas diz não para si mesma. Diz não, fica em silêncio, guarda para si. Mas aqui não, ela não guardou para si o sofrimento dela. Ela não sentou, não ficou parada enquanto isso acontecia, não. Ela foi até o profeta e clamou. E eu me lembro do cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz sobre o cego Bartimeu que ele começa a gritar e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar. E aí de repente a multidão começa a mandar ele calar a boca. Cala a boca, cala a boca. Só que mesmo assim ele não estava importado com a multidão. Sabe por quê? Porque ele sabia que o que ele precisava era grande demais. E provavelmente aquela era a única oportunidade que ele tinha de ser curado. Então ele não estava se importando se tinha gente mandando ele calar a boca, não. O cego na história era ele. Quem precisava de milagre era ele. Ei, quem precisa de milagre é você. Então clame. Não se importe com quem está do seu lado, com quem não gosta que você vá à igreja, com quem não está nem aí. Ei, fale com o Senhor e clame. Peça. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oração não é apenas falar bonito, não, é clamar com a sua alma. É chorar, é pedir, é suplicar. Tem gente que passa por certas situações, sabe por quê? Porque não ora, porque não clama. Já era para ter vencido essa prova, já era para ter saído dessa luta há muito tempo, só que não ora, não clama, não suplica a Deus. Mas ela entendeu algo precioso aqui, que ela precisava clamar. E quem não pede, quem não clama, muitas vezes não vive o que Deus já está disposto a fazer na sua vida. Em Tiago capítulo 4, versículo 2 ao 3 diz bem assim: nada tendes, porque não pedis. E aí depois ainda fala, porque tem gente que fala, né? Alana, mas eu pedi, mas nada aconteceu. E aí mais pra frente fala bem assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tem gente que você pergunta: qual que é a sua grande vontade? Qual que é o seu sonho? Aí a pessoa fala: ser milionário. Aí você pergunta: tá, então o que você vai fazer com esses milhões? Aí a pessoa: vou comprar uma Lamborghini, vou comprar uma Porsche, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para deitar em vossos deleites. É exatamente isso que a Bíblia fala. Não tem um propósito. Tudo aquilo que a gente precisa ter como um sonho também tem que ter um propósito. Se você pede e não recebeu, é porque você pediu mal. Pediu mal. Em Jeremias 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á. Existem vários versículos bíblicos que falam sobre nós pedirmos, sobre nós clamarmos, que quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, Ele atende o nosso clamor e a nossa súplica. Deus não disse: adivinha, e aí quando você adivinhar, pensar, eu vou fazer.
Seria muito fácil, seria. O Senhor, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que a gente ainda vai pensar, sim. Mas Ele precisa que a gente verbalize. Você precisa verbalizar, você precisa clamar aquilo que você quer. Seria muito fácil se Deus falasse, apenas pensa que eu vou fazer. Não, mas Ele falou, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes. Aleluia. Ele disse, pede. Pede que eu te darei. Tem milagre que não chega porque nunca virou uma oração. Deus nunca fez tal coisa na sua vida porque Ele nunca escutou uma oração sua, um clamor seu pedindo por aquilo. Nunca escutou. Outra coisa que eu aprendo é que equilíbrio é importante. Oração não é exigir de Deus como Deus Ele fosse obrigado de algo, mas também não é viver a vida inteira passivo. É sobre relacionamento, é sobre entrega, é sobre Ele falar, eu também falar e escutar. E Ele me escutar, é assim, é um relacionamento que nós temos que ter com Deus. A gente fala, Deus responde. Nós falamos e Ele também nos responde. Deus, Ele não ignora um clamor sincero. O céu responde quem se posiciona diante dEle. Só que tem pessoas que não querem se posicionar. Tem pessoas que é igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não querem se posicionar de fato para viver aquilo que Deus tem para ela. A segunda coisa é que a dor, ela precisa ser levada ao lugar certo. 13 minutos tô no segundo tópico, aleluia, bora gente! A dor, ela precisa ser levada ao lugar certo. Em 2 Reis, capítulo 4, diz bem assim que ela clamou a Eliseu. Ela não falou para as amigas fofoqueiras, ela não falou para os vizinhos, ela não falou para ninguém, sabe para quem ela falou? Para o profeta que tinha comunhão com Deus e podia resolver o problema dela. Ei, não conte seus problemas para quem não pode resolvê-los. Não fale deles para quem não pode fazer nada por você. Ela não foi reclamar com todo mundo, não. Ela não se isolou, ela não desistiu. Ela foi para o lugar certo e ela clamou ao homem de Deus. Quem você procura na dor define o rumo da sua história. Quem você tem procurado quando você está no momento da dor? O chat GPT. Chat, me ajuda aqui, tô com um probleminha. Quem você procura quando tudo vai mal na sua vida? Se a primeira pessoa que você procura não for Deus, está totalmente errado. E volte hoje a procurar Deus como o primeiro lugar da sua vida. Não só quando tiver problemas, mas também quando tiver vitórias. A terceira coisa é que Deus muitas vezes irá nos responder uma pergunta com outra. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, diz bem assim. Ela pede ajuda, então o profeta, ele fala bem assim, que te hei de fazer? Ele faz outra pergunta, e depois mais outra. Declara-me o que tens em casa. À primeira vista, quando eu li, eu falei, gente, que estranho. Primeiro ele pergunta, o que eu posso fazer por você? E depois ele já pergunta o que ela precisava, né? O que tinha na casa dela. Mas eu aprendi que a pergunta, ela revela o nível de expectativa que nós temos. Eu falei do cego Bartimeu e quando Jesus ele chega até o cego, ele fala bem assim, o que queres que eu te faça? Calma, mas Jesus não sabe de todas as coisas? Calma, mas Deus ele não sabe tudo aquilo que a gente precisa? Então por que ele nos pergunta? Então por que esse profeta perguntou para ela? O porquê é porque isso começa a levar a gente para um lugar não só de reclamar, mas de se posicionar. Talvez ela só queria que a conta fosse paga. Talvez ela chegasse diante do profeta com uma expectativa de quê? Profeta, eu estou endividada, o senhor tem como me ajudar? Tem como o senhor pagar a conta? Ou fazer assim, milagrosamente, com que os credores esqueçam que eu devo eles? Milagre não se explica. Ela poderia falar qual era a expectativa dela a respeito daquele milagre que ela queria viver. Mas Deus, ele queria fazer mais. Deus não pergunta porque ele não sabe, mas ele pergunta para que você revele qual é a sua expectativa, mediante aquilo que você quer viver.
Olha isso, ela chegou falando de um problema. Falou: Senhor, eu tenho um problema na minha casa, eu estou endividada. E aí Deus responde perguntando: tá, você está com problema, aparentemente você não tem nada, mas o que é que você tem? Ele pergunta: mas o que é que você tem na sua casa? Deus tira ela do desespero e leva ela para a consciência. Talvez ela olhasse e pensasse, assim como ela falou: Senhor, eu não tenho nada. Só que de repente, no mesmo momento que ela fala eu não tenho nada, ela já fala: calma, mas eu tenho uma botija de azeite. Sabe, tem gente que olha muito para aquilo que falta e não olha para aquilo que ainda tem. Talvez Deus está te perguntando aqui essa noite: ei, o que você tem? Talvez você fale para mim: Alana, eu não tenho nada. E você tem algo. É porque a gente é tão acostumado a apenas olhar naquilo que falta, que a gente esquece de nos lembrar daquilo que Deus já nos entregou. A gente valoriza mais aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Deus, ele não começa resolvendo o problema. Ele começa ajustando a visão daquela mulher. De repente, no mesmo momento que ela achava que não tem nada, ela se lembra que ela tinha uma botija de azeite. Deus, ele muda o foco. Ele traz ela do que faltava para o que já existia, para algo que ela já tinha. O milagre começa quando você para de olhar para o que de fato falta para a sua vida e você lembra daquilo que você já tem. Comece hoje a agradecer por aquilo que você tem. Alana, mas a minha família é muito conturbada. Ei, agradeça por essa família. Alana, no meu trabalho as pessoas são muito atribuladas. Agradeça por esse trabalho. Ei, tem tantas pessoas desempregadas. E não por falta de opção. A quarta coisa que eu aprendo é que o problema era grande, mas a resposta estava dentro de casa. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, ela diz bem assim: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Primeiro ela fala: não tenho nada, e depois eu tenho só um pouquinho. Só que o milagre que ela achava que estava fora da casa dela, não estava fora, estava dentro. Estava lá na botijinha de azeite que ela tinha lá na casa dela. O milagre não estava fora, estava ali do lado dela. Talvez você diz para mim: ei, Alana, eu não tenho nada. Ei, mas o seu nada para Jesus é o suficiente para Ele operar um grande milagre na sua vida. Alana, eu não tenho mais forças. Ei, mas o pouquinho da sua força que ainda te resta já é o suficiente para Deus salvar a tua casa, salvar a tua família, te tirar das dívidas, da vergonha, da escassez e te levar para um lugar de bênção, prosperidade. O seu pouco para o Senhor é muito, é o suficiente para Ele operar um grande milagre. Aquilo que você chama de pouco, para Deus é apenas o início da partida para o seu milagre. Talvez você fale para mim: Alana, eu tenho um dom, eu tenho um talento, só que é muito pequeno. Esse dom, esse talento que você tem, por mais pequeno que seja para você, já é o suficiente para Deus te colocar em grandes lugares, te assentar em mesa de pessoas importantes. Esse algo que para você é muito pequeno, para Deus é muito grande. E Deus usa isso. E Deus gosta de usar os pequenos. Você sabia disso? Aleluia! A quinta coisa que eu aprendo é que relacionamentos também fazem parte do milagre. O profeta diz bem assim: vai, pede vasilhas de todos os teus vizinhos. Aqui ele queria nos ensinar algo que é sobre relacionamento. Deus podia fazer tudo sozinho? Com certeza. Deus tinha várias outras opções de fazer esse milagre? Com certeza. Mas ele preferiu com que outras pessoas também participassem do milagre daquela mulher. Ele deixou com que outras pessoas se envolvessem nesse milagre. E isso me revela que tem alguns milagres que passam por algumas conexões. Você sabia que não dá para viver em guerra com todo mundo? Que algum dia você vai precisar de alguém? Talvez você vai precisar dessa pessoa que você tanto odeia. É ruim falar isso, é ruim ouvir isso, mas é a verdade. Tem gente que é brigada com todo mundo da família. Tem gente que é brigado com todos os seus vizinhos. Tem gente que é brigado com todo mundo da igreja. Ei, mas você não pode fazer isso.
Não é como se você tivesse que gostar de todos. A Bíblia fala que nós temos que amar a todos, mas gostar de gosto. Não tem como a gente gostar de todo mundo, não. Mas você tem que viver em paz com todo mundo. Sabe por quê? Porque no dia que você precisar ter que pedir vasilha emprestada, vão ter pessoas que vão te ajudar e participarão do seu milagre. Tem gente que não fala com ninguém, vive brigado, vive odiando todo mundo, não gosta de ninguém. Pra ele, todo mundo tem defeito, menos ele. Tem pessoas que são assim. Só que depois, gente, precisa. A gente sempre precisa. E aqui nós aprendemos um princípio muito forte, é que Deus é Deus de relacionamento. E a igreja, ela é o corpo de Cristo, e nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar em unidade. Deus não te chamou para andar sozinho, Ele te chamou para ter comunhão. Só que algumas pessoas são soberbas demais. E aqui vai outro ponto: humildade faz parte do milagre. Eu me lembro de Naamã, o profeta falou bem assim para ele: ei, você vai ter que ir lá, no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Só que a água do Rio Jordão não era tão limpinha. Naamã, mergulhar naquela água podre? Não vou não, vou ficar leproso assim mesmo. Sabe quantas pessoas que por causa do orgulho perdem grandes oportunidades e grandes milagres? Orgulho. Tem dificuldade de falar: ei, eu tô precisando mesmo. Esses dias eu tava conversando com a irmã da igreja, e aí ela falou: Alana, eu preciso de uma cesta básica. Aí eu falei: não, eu vou ver ali com a outra irmã que mexe com isso. Ela falou: Alana, se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha. Minha situação não tá bem lá em casa, mas eu não tenho vergonha de pedir. Eu falei: você tá certinha. Sabe por quê? Porque tem gente que tem vergonha de pedir. Vergonha de falar: ei, eu tô precisando. Mas não precisa disso, irmão. Para com isso. Para de orgulho besta. Ei, aceite o seu milagre. Pegue o seu milagre. Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Por mais que o rio é sujo, mas Ele vai trazer o seu milagre, a sua cura. Ei, pedir emprestado não é fácil. Você acha que seria fácil para aquela mulher ter que sair pedindo emprestado? Gente, tem uma coisa que eu odeio, é pedir emprestado. Qualquer coisa, de qualquer pessoa. Eu odeio pedir emprestado. E essa mulher, ela tem que sair do lugar ali de comodidade dela e sair pedindo vasos emprestados. E pedir emprestado não é fácil, sabe por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa aparência de não, eu não preciso, eu sou autossuficiente. Mexe com o nosso ego. Só que Deus, Ele não trabalha com pessoas orgulhosas. Ei, Deus trabalha com pessoas humildes, que reconhecem aonde estão. Deus trabalha com pessoas humildes. Você sabia que Deus pode usar para ser canal de bênção na sua vida até quem não entende o seu processo? Gente, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino aquela mulher batendo de porta em porta, falando bem assim: ei, eu preciso de vasilha, eu preciso de botija. E aí, você tem na sua casa? Ah, eu tenho, você quer só uma? Aí a mulher fala bem assim: não, você tem quantas aí? Ah, eu tenho umas 5. Ela: não, então me dá todas. Aí imagina aqueles vizinhos, né, perguntando: tá, mas o que você vai fazer com esse tanto de vasilha? Você tá ficando doida? E ela: não, é que eu conversei com o profeta, e aí ele me perguntou o que eu tinha em casa, e aí eu falei que eu tinha apenas uma botijinha de azeite. E aí ele falou para eu pedir para todo mundo, para todos os meus vizinhos. Eu imagino aqueles vizinhos olhando para ela, ou se não depois cochichando entre si, falando: essa mulher tá louca. Mas deixa eu te dizer algo: não espere que pessoas que estão do lado de fora entendam aquilo que Deus colocou em você do lado de dentro da sua casa. Não espere que as pessoas da sua família entendam o porquê você vive assim, o porquê você está jejuando 7 dias. Não espera que entendam. Não espere. Ela não esperou com que as pessoas entendessem o porquê ela estava pegando aquele tanto de botija, não. Ela não precisou. Eu imagino essa cena. Os vizinhos talvez não entendiam, assim como muitas pessoas da sua casa também não entendem. Mas eles participarão do seu processo. Eles participarão e eles olharão o seu milagre alcançado. O julgamento dos outros não pode parar a sua obediência. Imagina se ela pensasse: meu Deus,
vão me achar estranha se eu pedir. Eu não vou pedir. Eu morro de vergonha de pedir vaso emprestado. Já pensou se ela pensasse assim? Vão rir de mim. E quando eu falar que foi o profeta que falou isso, e aí? Que vergonha! Que vergonha! Já pensou se ela pensasse isso? Ela não viveria nada. Ela não viveria o extraordinário de Deus. Quem tem medo da opinião das pessoas nunca vai viver o que Deus prometeu. Ei, nem todo mundo que te ajuda vai entender, não. Mas Deus usa essas pessoas mesmo assim. E de repente, o profeta ele fala para ela pegar os vasos, mas também ele fala bem assim para ela que ela tinha que pegar vasos vazios. Ah, isso aqui é muito forte. Eu vou falar igual os pregadores. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque Deus não enche vaso que já acha que está cheio. Deus não enche vaso que acha que está cheio de si mesmo, cheio de orgulho, de soberba. Ei, Deus não enche esse tipo de vaso. Mas se você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou vazio de mim mesmo, eu estou vazio, então me encha. Ei, Ele com certeza irá te encher. Aleluia! Ele usa não quem acha que está cheio, não. É quem reconhece que está vazio e precisa se encher dele. Menos de mim e mais de Cristo. Que eu diminua, que Ele cresça. Não era qualquer vaso, tinha que estar vazio. Tem muitas pessoas que estão cheias de orgulho, autossuficiência, acham que não precisam de ninguém ou que não precisam de Deus. Outra coisa que eu aprendo ainda sobre o vaso é que quanto mais vaso... Gente, vocês imaginam ela pegando os vasos, mais os filhos dela. Pegando os vasos, tá. Pegava mais vaso. De repente ficava o quê? Pesado. De tanto vaso que ela pegava, ficava pesado. Por quê? Quanto mais vaso, mais pesado fica. Pegar poucos vasos é fácil. Só que pegar muitos é cansativo e trabalhoso. E além de trabalhoso, pode ser pesado. Só que o milagre, ele exige de nós esforço, mais responsabilidade, mais entrega. Todo mundo quer milagre grande. Mas agora você pergunta se essas pessoas querem pagar o preço de segurar o peso. O peso para conquistar o milagre. Tem pessoas que querem crescer, mas não querem responsabilidade. Tem pessoas que querem ministério, mas não querem compromisso. Pessoas que querem promessa, mas não querem aguentar o processo. Pessoas que receberam uma palavra e acham que se continuar vagando o mundo afora, vai conquistar essas promessas de Deus. Não. A nossa pastora pregou aqui, ela falou que as promessas de Deus são condicionais. O amor de Deus é incondicional, mas as promessas são condicionais. Porque senão seria muito fácil, não seria? Deus te prometeu algo, não, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande profeta, um grande líder, e aí você faz tudo ao contrário daquilo que a Bíblia fala, você faz tudo ao contrário do que os mandamentos falam, mas mesmo assim, a promessa se cumpre. Seria muito fácil, não seria? Com certeza. Seria muito fácil. Mas não é bem assim. O milagre, ele exige de nós compromisso. O milagre exige de nós que nós possamos obedecer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra, sim, Ele cumpre. Só que tem outra coisa que Deus é. Ele é justo. E se você plantar algo, não queira colher outro algo. A sexta coisa é que o milagre, ele exige movimento. Deus poderia encher o azeite Ele mesmo, mas Ele mandou ela agir. Milagre não é desculpa para você ficar parado. Ah, não, eu vou receber um milagre, então vou ficar parado. Aí não é bem assim. Deus faz o sobrenatural, mas quem faz o natural somos nós. Aquilo que a sua mão consegue fazer, não espere que Deus faça por você, não. Se a sua mão consegue fazer, então faça. Porque aquilo que é impossível para você, aí espere que Deus irá fazer. Aquilo que é improvável, que não tem como as suas mãos fazer, então espere, porque Ele irá fazer. Essa mulher, ela teve que se expor, pedir ajuda, sair, bater em porta. Isso não é confortável. Tem milagre que vai exigir de nós
que nós saiamos da nossa zona de conforto. Mas tem muita gente querendo milagre sem ação. Tem muita gente querendo milagre sem orar. Tem muita gente querendo milagre sem vir à igreja. Tem muita gente querendo milagre sem movimentação, sem movimento. Quer que o dinheiro caia do céu, mas não trabalha. Quer carteira assinada, mas não leva o currículo em nenhum lugar. Quer uma vida espiritual abundante, que Deus fale no seu ouvido coisas tremendas, mas não ora, não busca, não jejua, não passa tempo no secreto. Quer uma vida material estável, mas não dizima, não oferta, não cumpre princípios básicos da Bíblia, mas quer que algo aconteça. A partir do momento que você se movimentar, as portas irão se abrir, eu declaro pela sua vida, para a sua vida. A partir do momento que você se movimentar, todas as cadeias se quebrarão, toda maldição se desfazerá, todo pacto será quebrado a partir do momento que você se mover diante de Jesus com Ele. A sétima coisa é que quando for pedir, não peça pouco. Alana, eu tenho algo para pedir para Deus, então eu te digo algo essa noite. Quando você for pedir, não peça pouco. Quando o profeta chega até ela, ele fala bem assim: não poucas vasilhas. Talvez ela até tivesse pensado: não, vou pegar umas 2, 3, 5, 10 vasilhas. E aí de repente o profeta ele fala para ela: ei, você não pode pegar pouco. Deixa eu te dizer algo, ei, você não pode pedir pouco. O seu Deus, Ele é tão vasto. Ele é criador dos céus e da terra. Ele fez as estrelas, Ele fez o mar, Ele fez o sol. Ei, não peça algo que é pouco, porque o pouco você consegue. Peça muito para um Deus que é grandioso. Peça muitas vasilhas, porque Deus irá encher. O nível do milagre estava ligado à capacidade dela de crer. Milagre não combina com gente que tem mentalidade pequena, que pensa pequeno, que quer pouco. Deus está dizendo: ei, não tem limite para o que eu posso fazer. Não tem limite. Eliseu não manda apenas pegar vasos. Ele define a quantidade com base na fé dela. Ele fala: ei, você tem que pegar muito. É muito que você tem que pegar. Deus não limita o milagre, quem limita somos nós. Tem gente vivendo pouco porque espera pouco, porque pede pouco. O tamanho da preparação define o tamanho da manifestação. Quanto mais eu preparo, quanto mais eu abro espaço para o Senhor entrar, Ele enche. É sobre a capacidade que nós temos de receber. Por que nós não recebemos mais, Alana? Porque nós não temos capacidade para receber mais. Se nós tivéssemos capacidade para receber mais, com certeza o Senhor nos daria. A Bíblia fala que o azeite ele não parou porque Deus quis que parasse o milagre ou acabasse por ali. Não, a Bíblia fala que ela começa a encher os vasos com azeite e quando acaba vaso, aí acabou o azeite. É quando acaba vaso que acaba o azeite. O céu não fechou, é que faltou espaço. O Senhor hoje, Ele está querendo expandir a nossa capacidade de receber. A pastora também nos falou que a oração dela tem sido: Senhor, que eu tenha mais espaço para receber aquilo que o Senhor tem para me entregar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é abundante. E quando nós pedimos para Ele nos encher, Ele não só enche, como Ele transborda na nossa vida. Tem gente que fala: Alana, eu creio que Deus vai fazer, mas Ele não se move. Quem realmente crê, se prepara como se já tivesse acontecido. A sétima coisa, já estou terminando, é que o milagre acontece no secreto. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, diz assim: fecha a porta sobre ti e teus filhos. O azeite, ele não se multiplicou no meio da multidão, no meio das pessoas. Não, o azeite começou a multiplicar a partir do momento que ela fechou a porta da casa dela e ela, os filhos dela, com Deus. E aí sim, começou o milagre. Deus faz os maiores milagres longe dos aplausos alheios. Os maiores milagres. Outro milagre que é em secreto é a ressurreição da filha de Jairo. De repente Jesus chega ali num velório, a menina estava morta. Ele chega e estava todo mundo, aquele desespero, o povo chorando. E aí Jesus chegou e ele falou bem assim: ei, por que vocês estão assim? A menina dorme.
A menina que estava morta, o Senhor falou, não, ela não está morta, ela dorme. E aí a Bíblia diz que começaram a rir de Jesus. E aí sabe o que Jesus fez? Falou, todo mundo vai para fora. Vocês que estão rindo? A multidão, vai todo mundo para fora. Sabe quem vai ficar? Alguns discípulos, o pai e a mãe da menina. E aí quando fechou a porta, que saiu os fofoqueiros, que saiu aquele povo incrédulo, ei, o milagre aconteceu e Jesus falou, Talita, cumi, menina, acorde do seu sono. E a menina se levantou. Ei, vai ter milagres que vão acontecer na sua vida, que vai ser no secreto, no seu quarto. Sabe por quê? Porque os maiores milagres que nós recebemos pode até não ser de um púlpito, mas vai ser do seu quarto, no secreto. Quando você fechar a porta dele, começar a orar, suplicar por Deus, ei, ele irá te atender. As maiores experiências das nossas vidas são no secreto com ele. Quando não tem aplauso, quando não tem mão levantada, quando não tem gente, é só nós e ele. Deus não faz o milagre no meio da multidão. Ele fechou o ambiente. Nem todo mundo pode estar presente no ambiente do seu milagre. Tem gente que precisa sair da sua vida para Deus começar a agir. A vida com Deus, ela não é palco, ela é intimidade no seu secreto com Ele, uma vida de oração. A oitava coisa é que temos que aprender a ser gratos, e essa é a última. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, diz bem assim: veio e fez saber ao homem de Deus. Eu acho isso muito lindo, porque o milagre já tinha acontecido, o azeite já tinha multiplicado, só que ela voltou até o profeta. Sabe, tem gente que vem até a igreja, pede muito por um milagre, o Senhor concede o milagre, só que ela sai por essas portas e nunca mais volta. Vocês lembram daqueles 10 leprosos? A Bíblia conta uma história de que Jesus cura 10 leprosos. Sabe quantos voltam para agradecer? 1. De 10 leprosos que foram curados, apenas 1 se lembrou: ei, eu tenho que agradecer. É exatamente isso que ela estava fazendo. Ela voltou para o profeta, já tinha tudo acontecido, já tinha um monte de azeite nas botijas emprestadas, mas ela voltou até o profeta e ela falou: profeta, aconteceu tudo aquilo que o Senhor falou que ia acontecer. Tem gente que recebe uma palavra, mas depois que cumpre, não tem nem a capacidade de chegar e falar: profeta, muito obrigada, aquilo que o Senhor falou aquele dia mudou a minha vida. Foi exatamente isso que ela fez. Quantas pessoas que não voltam para agradecer? Isso aqui fala sobre um caráter espiritual muito forte. Tem gente que só busca a Deus na necessidade e depois se afastam dele. Tem gente que vem à igreja só quando está devendo agiota, só quando está com crise financeira, apertos, sabe? Coisas escandalosas na sua vida, desastres. Só quando está em crise, só quando está no limite. E aí depois que Deus dá a bênção, a pessoa some, esfria, esquece. Ai, eu tô desanimado. Não, não é porque você tá desanimado. É porque dá vontade de falar isso para umas pessoas. Não é que você tá desanimado, é que você não tá passando por lutas. Aí sabe o que Deus faz? A pessoa tá lá, Ele dá um milagre, aí ela se esquece. Aí Deus permite outra situação ruim acontecer com ela de novo. Aí, como ela já sabe o lugar que ela tem que ir quando isso acontece, ela volta aqui na igreja. Era igual acontecia com o povo de Israel. Deus prometia, Deus abriu o mar vermelho, aí o povo, aleluia, glória a Deus, só que de repente, depois do mar ser aberto, a pessoa começou a reclamar. O milagre aconteceu ontem, mas depois no outro dia já esqueceu do milagre, já esqueceu do pão, já esqueceu de tudo. A pessoa começa a reclamar, esquece, e aí Deus permite com que outras coisas aconteçam. Assim como fazia com o povo de Israel, e tem gente que não aprende. Vai viver a vida inteira assim, passando por luta, porque nunca consegue firmar os seus pés na rocha que é Cristo. Não consegue. Muitos querem um milagre, mas poucos querem relacionamento. Ela não foi só pegar, ela foi honrar. Ela recebeu um milagre, mas ela honrou. Ela poderia seguir a vida, vender o azeite sozinha, fazer tudo sozinha, mas não, ela voltou para reconhecer e dizer: profeta, realmente aquilo que o Senhor falou aconteceu. Ela buscou uma direção. Por último, o milagre aqui não era só para sobreviver. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não é só para você sobreviver, não. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não vai favorecer apenas o seu passado ou o seu presente, não. É para o seu futuro. A Bíblia fala bem assim, que o profeta falou: ei, vende, paga a sua
dívida e você e seus filhos viverão do resto. Não era você e seus filhos sobreviverão do resto, não. Vocês viverão fartura, fartura de Deus. Não é sobre apenas sobreviver, é sobreviver. Abundância, abundância, prosperidade, milagres sem limites. Paga a tua dívida, vive do resto. Deus não resolveu só uma crise. Não, Ele deu continuidade. Aquilo que Deus faz pra você não vai mudar a sua história daqui pra trás, não. Vai mudar daqui pra trás, vai mudar daqui pra frente. É extraordinário. Quando Deus não faz apenas pela metade, não. Ele faz por completo. Deus não faz só o suficiente, Ele faz pra transbordar. E aqui eu termino. A crise não define quem você é. Aquilo que você está passando, não define quem você é. O pouco não limita o que Deus pode fazer. Obediência ativa o milagre. O azeite já estava lá, mas só começou a multiplicar quando ela obedeceu. Obedeça os princípios, porque o milagre não começa quando derrama, mas começa quando nós nos posicionamos e obedecemos os princípios de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor.